Boa noite, boa noite. Estamos esperando a Tati entrar aqui para a gente falar sobre A Vida em Si. Um filme que está na Netflix, no Prime, é de uns 2 anos atrás. A Tati deve estar entrando aqui. E assim que ela entrar, a gente vai criar um bate-papo, começar um bate-papo sobre este filme. A Vida em Si. Se tu estiver vendo isso no Instagram... Ah, entrou a Marilene. Marilene, a gente está esperando o pessoal entrar. A Tati está chegando aí para a gente debater e conversar sobre a vida em si. Se tu estiver vendo esse vídeo depois no IGTV, é sobre a vida em si. A Marilene mandou uma solicitação para participar do vídeo. Não, Marilene, eu estou esperando a Tati. É legal, tem um monte de gente, mas vamos deixar só eu e a Tati por enquanto. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo adicionar a Tati aqui. Sabe que eu não sou o melhor especialista em live do Insta. Eu acho que é a terceira ou quarta que eu faço. Então, deixe-me ver aqui. Peraí. A gente tem que entender. Capaz, não tem problema, Marilene. Não precisa se desculpar. Aline, tudo bem? Como é que tá? Estamos só esperando um pouquinho a Tati chegar aí. Ela já deve estar entrando pra gente começar. Bem-vindos, bem-vindos. Enquanto o pessoal não chega, quem é que já viu o filme A Vida em Si? Quem já viu esse filme? Levanta a mão aí. E aí, Aline? Deixa eu tentar. Silva entrou também. Quem é que já viu esse filme? Me conta aí, galera. A Maura, tudo bem, Maura? Estamos só esperando a Tati chegar aqui. Ela já deve estar entrando. Não sei porque que tá demorando. Entrou! Perfeito! Vamos. Tudo bem, Tati? A Gabi? Tati pede... Tem o pedir para participar, né? Eu sou péssimo para fazer essas lives. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Acho que tu tá entrando agora. Daqui a pouco divide a tela. Oi, Tati. Oi. Só um pouquinho, pessoal. Tati, tem que botar um fone de ouvido. Só um pouquinho, tem que botar um fone de ouvido. Tá. Gente, já vai resolver isso, tá? Pessoal, minha voz tá sendo estranha assim? Me diz aí quem tá me ouvindo. A minha voz tá estranha, como eu tô ouvindo no microfone da Tati ou não? Fala alguma coisa agora, Tati. Oi, não estamos te ouvindo ainda. Minha voz... Peraí, agora... Tem alguma coisa no teu celular. Tem um eco aí, Tati. Eu acho que tá saindo áudio pelo celular, não pegou o teu fone de ouvido. Gente, vai dar tudo certo. Oi? Sai, configura o fone de ouvido e entra de novo. A gente espera. Galera, pessoal que está assistindo, vocês já viram o filme? Enquanto a Tati está acertando, vocês estão ouvindo minha voz direitinho? Responde aí se tá legal a minha voz. E quem já viu o filme, levanta. Porque a ideia hoje é conversar sobre o filme A Vida em Si, olhando pela visão de constelações familiares, da lealdade familiar, dessas coisas. A Mônica, ali, a Fabrícia, Rodrigo... Pessoal, eu tô carente, eu preciso que vocês me digam quem que já... A gente vai dar spoiler. Não tem como comentar esse filme sem dar spoilers. Então a gente vai falar dele inteiro. Silene, tudo bem? A Aline ainda tem eco? Tá, pelo visto o pessoal mandando um coraçãozinho quer dizer que deve estar direitinho a minha voz. Perguntas, me contem, pessoal, eu quero conversar. Se é para ser live, tem que ter esse bate-papo, senão não adianta. Nessa hora tem que ser muito bom para segurar a galera, né? Deixa eu ver se a Tati já voltou aqui. Acho que sim. Luciano, Silene, já estamos... Tati, E aí? a gente está ouvindo... Deixa eu ver. Alô, alô? Oi, oi. Perfeito, agora ficou legal.
Tá. Galera, a Eu acho. Lubianca, o Luciano entraram. O que que foi? O que que houve com o teu fone, Tati? Não, é que eu acho que eu coloquei ele depois que a live já estava aberta. Ah, Eu sim. fechei tudo e deu. Não tem Mas pra mim problema. tava funcionando bem. Sim, não tem problema. Tá ouvindo minha voz direitinho? Tô. Tá. Eu tava falando pra galera que a gente vai falar sobre A Vida em Si. Ninguém me disse se assistiu ou não. Então, azar é deles. Quem não me falar vai tomar spoiler. Quem não viu o filme, não, já aviso, não viu o filme, não fique aqui. Não tem como comentar um dedo desse Pois filme é, sem vai. entregar o filme. Se, Exatamente. se tu não viu, vai ficar gravado no IGTV, sai, espera, assiste o filme, volta daqui a 2 horas, olha no IGTV, que vai ficar bem mais tranquilo. Mas vamos falar um pouco de onde é que veio essa história. Azar é teu, Samara, vai tomar spoiler à torta e à direito. Mas vai valer a pena igual. O filme é lindo. Ela vai entender mais fácil, né, do que a gente. Sim, galera, e essa história aqui começou como no susto, né? A Foi no Tati susto. estava falando no Insta dela, falou sobre filmes sistêmicos, e aí eu disse, ah, vamos fazer umas lives, a cada 15 dias a gente fala de um. E ela, tá, vamos, feito, então estamos aqui. Em Não tem 2 minutos já problema, tinha um palestra. banner, né? Sim, agora, a Tati é a culpada de escolher esse filme. Mentira. Eu tô brincando, fui Eu eu, que fiz a droga. lista e tu que escolheu. Quando eu Gente, comecei a assistir, eu pensei, que o Alex escolheu esse filme? Ele já deve ter visto, não é eu possível. não tinha visto, mas eu achei legal a descrição. E, Uhum. gente, quem não viu, se prepara para tomar um soco no estômago. Ou tu vai odiar o filme, ou tu vai amar o filme. É, Não né? tem meio termo. É um perfil. É um dramalhão Exato. maluco. É um drama, só que é um drama que tem uma narrativa não muito linear. Então tu fica curioso, tu não consegue entender o que está acontecendo. E todo ele está bem definido. É exatamente o título do filme, A Vida em Si. Sim. Ele já entrou para mim, Tati, eu não sei se para ti, entre alguns dos meus filmes favoritos. Olha, Não não, sei se pra para mim ti não. entrou também. Não? Eu não gostei. A mensagem é ótima, mas o filme eu achei muito Bom, eu doido. sou suspeito porque eu amei La La Land, Ah, principalmente porque o final dele não é bonito. uhum, Então as pessoas ficaram revoltadas que o final é ruim e eu adorei porque é um final real assim. entendi. Olha, Mas, a Cláudia tá hã? dizendo que é muito bom e Sim, o Leandro, acho que é, né? Disse que filme assim é bom também. sim. Não, o filme é fantástico. Ele te dá uma paulada atrás da outra, né, Tati? Uhum. Não, Tem vai uma te hora que dando eu olhei e eu conta. disse, aham. Tem uma hora que eu pensei assim, eu não vou conseguir chegar no fim. A hora do cachorro. A hora do cachorro, eu olhei assim, não, vocês não vão fazer isso comigo. E aí, como é que a gente vai conversar aqui? É um bate-papo meu com a Tati, da Tati comigo e com vocês. Então, quem tá aí, ajuda a comentar, que nem o Leandro tá fazendo ali. La La Land é Interage, manda perfeito. coração, Exato, muito coração. compartilha. A gente só conversa se compartilhar e mandar coração. Mas, Tati, por que que tu não gostou do filme? Vamos Então, começar pelo fim. primeiro que é um drama muito maluco, é uma montanha russa, ou, Sim. ah, assim, não sei, uma coisa assim, drama com um pouco de amor, né? Mas que Aham. demora a entender. Então, assim, no Sim. início do filme, acho que uns 40 minutos eu fiquei, meu Deus, mas que porcaria é essa? Tu sabe que isso é uma das coisas que eu achei mais legal, que me prendeu mais. É, Como eu não sabia o que que era, eu tava querendo entender e o filme vai e volta no início e tu fica todo perdido. todo E perdido. isso é um estilo de filme que eu acho muito legal, que ele tem uma narrativa que não é linear, mas ele é super bem estruturado. Se tu pegar ele e separar nos bloquinhos, tu consegue Sim. escrever ele bem certinho. Então a pessoa escreve, depois ela mistura. Mas E ele é ela uma mistura. mistura de amor e tragédia, né? Ele é Então uma é tragédia. sofrido o filme, é Sim. sofrido. Gente, já vamos pro primeiro spoiler. O filme é sobre dor. Isso, Só que tem um detalhe: a vida também é sobre dor. sim. Quem já viu o Divertidamente sabe que a alegria não tem graça sem a tristeza. Então, Uhum. assim, não tem como tu viver uma vida sem tu viver dor.
Esse E filme pra eu mim, gostei tanto que eu assisti 2 ou 3 vezes. nossa, eu tenho ele, é muito bom. Tenho o DVD dele. O Sim. que eu acho mais fantástico nesse filme é porque, assim, quando a gente olha pelo prisma de terapia, quando a gente olha por constelações, terapia de esquema, análise transacional, a gente vê que todo mundo é um protagonista da sua própria história. Não por acaso, Tati, que o ano passado eu fiz um curso chamado Escreva a Sua História, que era um curso de constelações. Então, por quê? Maravilhoso esse título. Exato, porque, na verdade, tu é sempre o herói da tua história. Quando eles começaram por essa narrativa, já me conquistou o filme. Uhum. Por quê? Porque a todo momento a gente está construindo a nossa história. A gente está escrevendo quem a gente é. E olha, o final do filme, aquele diálogo da mãe dele com o guri, meu Deus do céu, é perfeito. E aí a gente começa olhando o filme sem entender nada. A primeira Uhum. cena dele não faz sentido nenhum. Tu olha e Sim, vamos começar os spoilers, tá, Tati? O sim. A cara gente tá acha na que é uma terapeuta. gravação, né? Primeiro a gente acha que é uma gravação de um filme. Isso. Filme gravando um filme, mas não é. É um narrador falando, É aí a o narrador é narrativa o na Samuel cabeça dele. Jackson, o ator é o Samuel Jackson, e tu olha, tá. Aí nos primeiros minutos do filme, o cara tá falando com a terapeuta que não tá bom, aí eles saem do consultório. Quando eles saem do consultório, ela conversa com ele e um ônibus atropela ela e ela morre. E aí o Samuel Jackson, nos primeiros 5 minutos do filme, diz: Eu vou embora, eu não aceito isso aqui. Aí tu olha, como assim? O que é Sim, isso? Que filme louco que eu vim aqui. Bah, sim. Margarete, como é que tá, Margarete? Margarete foi minha colega há muitos anos, Olha, a Fran entrou há uns também. 14 anos atrás. Então, assim, quando a gente olha esse filme, a primeira cena, tu já olha, como assim? Eu não entendi nada. E aí vem aquela coisa, que tem vários filmes que fazem, que o narrador real do filme começa a falar. O Will sempre foi um. O Will ficou um perdedor e abandonou tudo. E, inclusive, o Tati, tu tá aí? Tá. Tô aqui. Inclusive, abandonou o roteiro que ele vinha escrevendo sobre uma história de amor quando a Abby deixou ele. E aí vem a primeira dúvida. Como assim? Quer dizer, então, que ele tá nos dias atuais, aí ele aparece de barba, e tu olha assim, tá, passou um tempo, o que que estava acontecendo? Então, isso era uma história contada por ele. É isso. Só que no E início aí a a gente. gente acha que é assim, ela abandonou ele, né? Exato! Só que a gente não sabe nem quem é essa. É a Abby, né? A Abby, aham. Eu te confesso que eu assisti o filme todo em velocidade de 1,5 faz 2 horas, É, para ir não, analisando cada eu ponto. assisti já tem 2 semanas, então. Não, eu assisti a segunda vez agora, né? Porque senão não dá para comentar, é muito Hum, detalhe. Aí a gente começa a olhar e a gente começa a ver como as vidas são encaixadas. E agora o meu convite para todo mundo é: olha para essa história toda comparando com a tua vida. Porque todo mundo tem coisas iguais às que eles têm. algum São drama, histórias que alguma. dão origem a histórias e que definem quem tu é. Quer falar mais alguma coisa, Tati? É Se tu deixar, verdade. eu falo sem parar, né? Não, é exatamente isso, assim. Depois também que a gente faz terapias, ou, né, algum tipo de Uhum. terapia, a gente se dá conta do comportamento das pessoas. Então, tu assiste um filme Sim. desses que é cheio de comportamentos, né? Uhum. E tu começa a te dar conta, nossa, é realmente assim, quando uma pessoa pensa dessa forma, ela age assim, né? E Sim. tu começa a analisar sobre esse outro aspecto, assim. E também Não. te identificar, né, com as Uhum. situações ou com o sentimento. Eu chorei, né, Mas no tem. filme. Nossa, eu também, confesso. Pode me chamar de sensível, não tem problema. Assim como a gente vê os comportamentos, a gente não se dá conta de pontos no filme que são fundamentais para a gente entender e que nos dão uma porrada que a gente nem percebe. Se tu lembra, Tati, tu faz 2 semanas, eu assisti essa semana 2 vezes, tá? Se tu lembra, aí quando ele tá mal, ele começa a lembrar e aí ele vai na terapeuta dele, que era a personagem do livro dele, a terapeuta. E aí Uhum. ele começa a conversar com a terapeuta e tu, como assim? Eles estão gravando outro filme? E aí ele começa a conversar e falar, e a terapeuta tentando animar ele, tentando ajudar ele, até que ela pede para ele falar da Abby, porque ele acabou de sair
Não sei lá. da clínica psiquiátrica. Rosângela, A Vida em Si é o nome do filme. Olha esse filme. Isso, tu vai levar spoiler aqui, azar é teu, tá? Aí, quando a gente começa a olhar o filme, ele vai te entregando, é um pedacinho por pedacinho. Ele vai te dando uma coisinha, depois outra, e aí ele mostra primeiro como ela nasceu. E ali tá toda a costura do filme. Quando ela nasceu, até os 7 anos de idade, ela teve uma vida linda, os pais mais perfeitos do mundo. E aí o filme te dá a primeira porrada. Os pais dela se acidentam com ela atrás do carro. O pai é decapitado no acidente e ela fica presa não sei quantas horas dentro do carro, vendo os pais mortos. Coisa triste. Gente, isso para uma criança define a vida inteira dela. Por quê? Acabou, Porque né, com a vida da criança. Nossa! Eu nem sei como é que ela seguiu daquela forma, né? Depois Sim, daquilo. e mesmo Vai assim chegar ela lá. foi adiante. E a gente tem algumas formas de reagir, né, Tati? Ou a gente, que tu falou, não sei como é que ela conseguiu viver, a gente pode ou se entregar e tipo, acabou minha vida, eu sou um nada, ou a gente pode fazer o inverso. Justamente porque eu perdi eles, eu vou ter a vida mais linda possível. Que foi o que a Abby fez, né? E ela começou a viver a vida de maneira muito forte. Ela, e depois ela foi criada pelo tio que abusava dela. E com 7 anos, com 15 anos, ela disse nunca mais deu um tiro no joelho dele. Tipo, eu não vou ser vítima da vida. A partir de agora eu vivo a minha vida. Ela Foi para a faculdade, venceu na vida. E Uhum. na faculdade, ela encontra o nosso ator principal, que a gente acha que é ator principal até agora. É, né? A gente estava achando, né? Aí tu Mas pensa, como assim? ela tomou conta da vida dela, é isso mesmo. Ela tomou as rédeas da vida dela, né? Exato. E aí, nessa hora, o Will começa a parecer um cara retardado, porque a vida dele é ela. Ele diz que se mata se ela abandonar ele. E tu não tá entendendo a história. E aí a história vai continuando e eles vão jantar na casa dos pais dela. Tu lembra dessa cena, Tati? Dos pais dele, né? Dele, desculpa. Qual Meu foi a Deus, frase que... que cena péssima. O que que era essa sogra? Com uma sogra dessa, eu Olha, não preciso de mais nada. nossa, a sogra dela... Coitada. E, gente, ó, Trisálada entrou. Se tu quiser tomar spoiler, tu assiste agora. Se não quiser, tu vai ver o filme e volta Depois daqui a tu 2 volta no horas que vai estar IGTV. gravado. Porque, assim, vai ser o primeiro spoiler porrada que a gente leva do filme. A mãe dele olha pra ela e diz: Ah, desculpa, ela tá grávida. Estão tri felizes porque vão ter uma filha. Exato, Rodrigo. A sogra É isso olha e diz aí, Rodrigo. assim: Eu sempre quis que o meu filho Eu tô, encontrasse é, e casasse com uma mulher que tivesse os pais mortos. eu tô tão feliz. Olha só, eu vou ser vó sozinha, não preciso dividir meu neto com ninguém. Só que aí já tem a primeira coisa de constelação. O Will não escolheu ela à toa. Ele procurou alguém para ter um relacionamento que não tivesse os pais Pra para fazer satisfazer a feliz a mãe. mãe dele. É a lealdade Isso. familiar. Então, tipo, ele, de certa forma, não tinha liberdade de ter uma pessoa normal. Desculpa, gente, uma Uhum. pessoa que perdeu os pais não é anormal, tá? Ele Sim, não tinha sim. liberdade de ter outro tipo Uma de pessoa sem pessoa que não dramas. fosse alguém que tivesse perdido os dois pais. Fala, Matias! Já aviso que aqui é cheio de spoiler. Então, assim, nesse A Vida em Si, ela olha e diz: Ah, porque eu sempre quis que o meu filho casasse com uma mulher que não tivesse pais. Que tivesse os pais mortos, pior ainda. E o que que ele Uhum. fez? E Ele ele disse, pega e mãe, escolhe uma mulher e se apaixona pela mulher que ele tem direito de se apaixonar, que é a que não tem pais. Para deixar sim, a mãe dele feliz e a mãe dele dizer para ele em algum momento: tu é, tu é perfeito, filho, eu te amo. sim, E totalmente de inadequado. novo, nossa, só que é fantástico tu botar isso. Rodrigo não é consciente. E isso, agora vamos para nossa vida, tá? Vamos sempre Uhum. lembrar. A ideia aqui é tu olhar para tua vida. A gente não tem consciência das nossas escolhas. Quando a gente fala que a gente tem dedo podre, a gente, na verdade, tá
fazendo escolhas que vão disparar gatilhos nossos pela lealdade que a gente tem com as nossas famílias, com os nossos sistemas familiares. Então, o que acontece com isso? Tu não tem essa escolha. É o inconsciente que vai olhar e vai dizer, aquela lá tem tudo para dar certo, porque eu preciso desse problema na minha vida para reproduzir o que meus pais têm. Oi, Teteu. Aí a gente vai adiante. Gente, a próxima... Aí eles voltam mais uma vez nessa cena, acontecem umas coisas legais e acontece uma cena que define o filme inteiro. Rosângela, é a segunda porrada que eu vou dar agora de Tem spoiler. várias porradas. Nossa. Várias. Se ficar Eles até o saem final. caminhando, felizes da vida. Ela tá mega feliz. E aí o que acontece? Ela é atropelada por um ônibus. E tu Ela tá olha, no meio da rua. como assim? É exatamente a mesma cena que apareceu a terapeuta no início, que ele estava escrevendo no livro, foi o que aconteceu com a mulher dele. Então não era terapeuta. Aí a gente se dá conta que era a esposa dele, por isso que ele estava maluco. Então ela não tinha ido Exato. embora e deixado ele. Ela tinha morrido mesmo. Porque ele chamou ela olhou para trás e o ônibus atropelou ela grávida com E eles barrigão. extremamente felizes. Só que guardem esse ônibus, porque esse maldito ônibus, Tinha uma mais criança adiante, ele é dentro. fundamental. Não dá tanto spoiler, Tati. Quando acontece essa morte, tu olha assim e diz, cara, Muito o filme triste, tá... Rosângela. Tu olha o tempo do filme, não deu nem uma hora ainda. E tu, cara, o que vai acontecer agora? Não, só tragédia, gente. Eu fiquei assim, meu Exato. Deus, eu não queria assistir isso. Aí tu olha, ela morre, e aí começa o segundo ato do filme, que é dividido em capítulos, que é a filha. Sim, na hora que ela disse que ia ser uma menina, ela recém disse que ia nascer a Dylan, e aí a Dylan vem a história. E olha que coisa, a Dylan nasce, ela é uma criança e o narrador tá falando, desculpa, esqueci de um ponto fantástico, Tati. O trabalho de doutorado dela. Sim, o trabalho de sim. doutorado dela é a vida em Também si. era sobre. Também Em era que ela sobre fala narrativa, que né? o narrador é sempre um filho da mãe. Então ela está dizendo que aquele narrador está falando com a gente é um filho da mãe, para não dizer outras coisas. E a tese de doutorado dela, que não deu certo, mas ela adorou, era que a vida é o maior, deixa eu ver o termo, narrador não confiável. Que o único narrador confiável é a vida em si. Mas, ao mesmo tempo, a vida é o maior narrador não confiável, porque tu nunca sabe o que vai acontecer. E a gente sempre muda os fatos, às vezes, na nossa Exato. cabeça. Tu te conta uma história que não é aquela que deveria, Sim. ou tu conscientemente ou inconscientemente, tu tenta enxergar de outra forma aquilo que é de outro jeito. Então, acho que é nesse sentido, assim, né? Sim. Eu achei sensacional essa ideia dela do... Fantástico, fantástico. Eu sou suspeito, eu gostei muito do filme. Aí, quando nasce a Dylan, o narrador, e é por isso que eu lembrei agora do narrador, não confiável. Morre a mãe e a bebê sobrevive, né? Isso, o bebê sobrevive, a mãe morre. Que bom que tu lembra, Tati. E aí, o narrador fala assim, e a vida da Dylan nasceu marcada pela tragédia. E tu pensa, como assim? Meu Deus, mais uma. Na sequência, mostra o pai na terapia. Rosângela tá ansiosa. Rosângela, só vai saber no final da live. Só vou dizer se o final é bom ou não no final da live. Mas eu sou suspeito, eu adorei o final, mas lembra que eu gostei de La La Land, então tu não tem como confiar nesse narrador aqui também. Pensa só, aí tu olha, o cara vai na terapia e tu pensa, ele agora tá cuidando da filha e a filha tá com o pai. A cena, o cara olha, tá falando com a terapeuta, pega uma arma, dá um tiro no queixo e se mata na frente da terapeuta. Aí tu olha assim, como assim? Meu Deus, o nosso personagem principal morreu e tá na metade do filme. Peraí, deixa eu olhar quantos minutos faltam. Falta uma hora de 2 filme. horas, né? Aí tu olha, chapéu. cara, Rosângela, eu também falo isso. Onde é que esse filme vai terminar?
Ou como eu diria, né? A gente tá lascado agora. Aham. Gente, quando isso acontece, a narradora, assim, e aí a vida dela foi lá. Ela teve a primeira morte quando nasceu, a segunda morte com o pai dela se matando. Um ano depois, ela perde, não, com 6 anos ela perde o melhor amigo, que é o cachorro que eles adotaram, que era a condição da esposa, da Abby, para casar com o Uhum. Will. E eu olhei o cachorro morrendo, eu, cara, não faz isso comigo. Tu não vai, não vai, não faz isso. Porque Marley e eu foi bem difícil para mim, foi bem dolorido. Eu peguei o Aí livro e tu não olha, consegui nem ler. exato. Eu não tive coragem do livro. Já foi bem difícil o filme. Bina, Raíssa, tudo bem? Sim, Rodrigo, aquela cena me derrubou. E eu pensei, ainda tem 1 hora de filme depois disso. Uhum. Gente, quem está entrando agora, a gente está falando sobre a Foi, vida em si e a relação sistêmica do filme. foi por Só que isso se que tu eu não não viu, gostei. se tu não viu, Muita tragédia. sim. Mas ao mesmo tempo é lindo. O filme é fantástico. As mensagens são Aí maravilhosas. ele ignora tudo que aconteceu antes e entra na história da Dylan. E tu diz, como assim vai ser histórias desconexas? A história da Dylan, naturalmente, pensa, ela nasceu de um desastre, ela perdeu a avó com 6 anos e o cachorro com 7, ainda bem que eu anotei. Uhum. E o avô dela é a única pessoa que ainda tá na família dela. E aí o avô dela olha para ela e diz assim, ele tá velhinho, cuidou a vida inteira dela, porque ele não queria deixar ela sofrer tudo aquilo. E é Uhum. E legal que fala o, pra o ela, né? narrador o narrador fala, o avô dela poderia ter dito isso. Eu não quero que outra morte aconteça antes de tu crescer. Então vou Mas ele viver não pra disse cuidar de isso. ti, né? O que ele disse foi, vai dar tudo certo. Uhum. E aí tipo, pode ser isso, mas não é, aconteceu isso. E Oi, eu acho, Bina. Oi, Alcindo. tudo bem, gente. E aí, quando o que vai acontecendo? A vida dela mostra que ela é uma adolescente que cresceu e tanto que ela entrou, consome drogas, ela bebe, ela tem uma banda de punk rock. Ela é revoltada. Ela Mostra escolheu que ela é outro uma. caminho, né? Exato. Aí tu pensa, cara, o que é a vida dela? Aí ela vai fazer um show no dia que a mãe faria 21 anos da morte da mãe. Ela fazia 21 anos. Foi ignorada pela plateia quando ela cantou uma música em homenagem à mãe. Aí Uhum. ela Foi sai vaiada, mal, né? foi Foi vaiada. vaiada, aí ela sai mal, senta, gente, tá tomando spoilers, olha de vocês. Senta no banco no meio da rua, Não, antes ela, disso, ela briga no banheiro, ela dá porrada numa menina por causa de um sim, mas sanduíche. eu acho Só que isso é coisa. mais para dizer como que ela é revoltada, ela não tá Isso, nem aí. sim. Quando ela sai e senta no banco da praça, ela come e ela dorme no banco da praça. Apesar de Ela parecer uma tava música drogada, né? sertaneja. Ela tava Sim, drogada. aham. Que bom que tu lembra desses detalhes. Mas é literalmente, eu não tive nenhuma estrutura, eu tive só meu avô, eu tô revoltada que o mundo me destruiu, então eu vou me drogar. Eu preciso de algo para me sentir bem. Então ela de novo estava sendo leal à família da mãe dela. Oi, Eu Washington. tenho que sofrer. Hã? Washington, um outro amigo meu. Gente, quando tu pensa que nada mais pode piorar, o que que o filme faz de novo, que nem ele fez com o Maldito Cachorro? Maldito não, tá? Maldita morte do cachorro. Pobrezinho. É. Eles, naquele momento, ela acorda durante o dia, não levanta da cadeira ali, fica há 24 horas na cadeira. Eu acho que ela deitou de manhã, sentou de manhã na cadeira. Ela abre o olho e ela vê os pais dela caminhando, claro que é um exercício de roteiro, os pais dela caminhando e o ônibus batendo na mãe dela. E naquele momento o narrador fala, e tinha uma criança no para-brisas do ônibus. Que era a mesma E da essa outra cena. criança é o Rodrigo. Aí tu olha, tá, o que que vocês vão fazer agora? Acaba a história da Dylan e Mas eles ainda não vão. tinha mostrado o Rodrigo, né? Não tinha mostrado. Foi o primeiro momento que mostra o Rodrigo. Aí eles vão para Itália por uma plantação de olivas. E tu diz assim, tá, peraí, que filme é esse? O que que tá Daí é um outro, acontecendo? é uma É outra, outra história é outra completa. história. É uma pessoa que trabalha num lugar de oliveiras, Sim, numa fazenda,
né? Que Aham. aí casa e tem esse menino que chama Rodrigo, que é o mesmo que estava nas cenas do ônibus olhando Isso. quando o ônibus bate nas pessoas. A história do Rodrigo, Tati, é só constelação pura. A história dele é uma coisa de constelação que é exatamente lealdade familiar, exclusão, que é tudo que tu não pode fazer para as coisas acontecerem direito. E olha os resgates que vão acontecendo. Na história do Rodrigo começa, mostra o pai dele colhendo as uvas, colhendo As azeitonas. as Picando. azeitonas, e daqui a pouco chega um cara num carro e tu não sabe quem é o Rodrigo, porque eles só falaram do Rodrigo, ainda mais no título, Rodrigo Gonzalez. Não, família Gonzalez. Aí tu vê aquele cara pegando azeitona, cheirando, daqui a pouco chega o dono da fazenda, um cara num carrão, que é o Antônio Bandeiras. Tu olha o Antônio Bandeiras, tu pensa, tá, agora a história é dele? Não. A história Não. é do cara que estava cheirando azeitona. Tu olha, tá, esse filme tá me sacaneando, né? É literalmente o narrador não confiável. Fábio, tudo bem? Quando o Antônio Bandeiras entra, ele vê, ele é dono da fazenda, o tempo vai passando, e ele chama o Javier, que é o cara que colhia azeitonas, Que é o pai e do pergunta, Rodrigo. pai do Rodrigo, e ele começa a contar a sua história. E aí tu começa a ver que a história do Antônio Bandeiras, o Sacchioni, ele teve um pai que era o demônio encarnado. O pai dele era perigoso, conquistou a mãe dele, se não me engano, tirou de outro homem e fez Uhum. ela se afastar de todo mundo. Aí ele nasceu e quando o pai dele morreu e a mãe dele morreu, ele foi para a Itália comprar um terreno que era a terra da mãe. Eu acho que é Espanha, Andaluzia é Espanha. É, né? Ele Acho que foi para a sim. Espanha comprar um terreno porque era a terra da família da mãe, da mulher dele, da mãe. Então Foi rica. ele queria voltar para a história dele. Aí o Sacchioni conta a história, porque ele chamou o Javier para conversar, e o Javier, tá, tudo bem? E aí o Sacchioni olha e diz assim, tá, e como é que foi a tua história de vida? E ele, eu sou um cara bem simples, eu não tenho nenhuma história. E o Sacchioni, como assim, cara? Eu amo essa terra por causa da minha mãe. Por que que tu ama essa terra? Que eu vejo que tu ama as oliveiras. Tu Uhum. pega e tu leva o dobro do tempo que os outros. Não, mas eu não te cobro nada. Tá, e por que que tu faz isso? Qual é a importância dessa terra? Ele, eu só acho que é o certo a fazer. E quando ele conta que ele não tem uma história, ele está dizendo assim: eu não tenho lealdades familiares, eu não tenho uma história de família que me deixe preso a escolhas. Uhum. Como tu. Diferente do Sacchioni, que já está preso na história familiar, porque ele Uhum. precisa resolver as questões da família, o Javier é um livro aberto. Ele não tem Sim. nada que ele tenha que resgatar. Por isso que ele não tem história. Por isso que Tinha ele te dado vive a conta vida. disso, Tati? Não, mas por isso que ele vive a vida do jeito que, né, ele resolve depois, né, outras coisas. Ele vai Exato. vivendo. Ele não tem Ele vai nada vivendo, fixo. ele é bem simples, ele diz. Aí o É. Sacchioni olha para ele e diz assim: tá, mas eu quero ser teu amigo. E o Sacchioni diz: não, eu não sou teu amigo. Por quê? Porque eu não sou teu amigo. Tu é meu Porque eu chefe. trabalho para ti, né? Uhum. Exato. Aí ele, mas tu conversa com todo mundo. Sim, eles são meus iguais. Hierarquia. Uhum. Então, assim, quem é maior, eu não tenho que ser igual a ti. Uhum. E aí, o dono da fazenda quer contratar ele. E diz, eu quero que tu seja capataz. E eu vou dobrar o teu salário. Ele, não, não precisa. Tu vai ter essa casa para morar. E ele, sem pagar nada? Sim. Tá bom, então eu E ele aceito, sem topou. aumento, desde que tu nunca tente ser meu amigo ou se aproximar, ou me forçar a viver a tua vida, viver contigo. E o cara aceita, E ali beleza? naquela cena eu até achei que ele era gay, sabe? Depois eu vi que não. Que ele Eu que. não achei. É, eu achei. Eu disse, ué, mas como assim tá tentando convencer tanto que viva com ele, Ah, que more sim, com pior. ele, né? Aham. Eu acho que ele era muito sozinho. Ele Mas não vivia. era na casa dele, né? Era na casa do capataz que ele estava cedendo. Depois ele ofereceu a casa, eu acho. Eu entendi assim. É, eu tinha entendido que foi na casa do capataz desde o início. Mas É, o grande lance, tu vê que o Sacchioni ele fica muito puto da cara com ele, né? sim, E por que que ele ficou indignado? Equilíbrio. sim. Ele entregou a história da sua vida para ele. Eu tô te dando algo.
e Oi, tu se Guto. recusa a falar. Quando ele Sim. se recusou a contar e disse, eu não tenho história, o Satriani ficou furioso. Como? Eu Como falo da minha assim? vida e tu não fala da tua? Ele, eu não tenho o que falar. Então, assim, criou um desequilíbrio, falou de hierarquia. E o cara disse, eu só quero viver a minha vida. Eu não tenho estresse, eu não quero muito dinheiro. O que que ele fez? Agora eu tenho uma casa, eu tenho uma história, eu posso construir minha história. O assovio é para O mim. assovio é pra mim. Eu confesso que eu não me lembro. Eu Eu também sei, eu não. ouvi, mas eu não conectei ainda muitas coisas. Talvez eu tenha que ver a terceira vez o filme. Rodrigo escreve aí pra nós. Ah, verdade. O Javier, ele assoviava. Sim. E aí o Javier diz: o meu assovio é para mim, não para ti. Mas e por Resumindo, não quê? te mete na minha vida. Eu Uhum. não quero que tu esteja. E o grande detalhe é, olha só, o Sacchioni estava excluindo o pai dele. Por quê? Porque o pai dele, meu pai era perigoso, ele era um homem ruim, e eu vim resgatar a história da minha mãe. Ou seja, eu não aceito quem meu pai é. Se tu exclui alguém, tu vai ter que incluir em algum momento. Uhum. Aí o Javier não aceita entrar nessa história. De certa forma, ele também disse: não entra na minha vida, tu não tá no meu sistema. O que que aconteceu na sequência? O Sacchioni, o Antônio Bandeiras, é mais fácil falar o Antônio Bandeiras, né? É, né? O Antônio Bandeiras pega e tenta entrar a todo pano, fica forçando a entrada no sistema. Quando ele não tá, ele Sim. vai lá falar. E o que que um ser humano que não tem problemas, mas não era burro, como o narrador fala, ele era um Uhum. homem simples, mas não era burro. Não era burro. Quando ele viu que o cara estava tentando comprar o filho dele, a mulher dele, ele viu, ele está querendo roubar minha mulher. Roubar minha família. O que que ele fez? Levou eles para Nova York porque o Antônio Bandeiras tinha dito que ia levar o guri para Nova York. Para não ficar mal, ele juntou dinheiro e levou o guri para Nova York. Sim. Tava tudo lindo, até que eles pegam um ônibus, o guri quer ver o que tem na frente do ônibus, e Aqueles quando ônibus o guri chega na de frente do ônibus e turismo. fala com o motorista, isso, fala com E o motorista interage com ele e por isso ele atropela a mulher. começam a cantar, né? Em alguma coisa em espanhol e alguma coisa assim. Isso eu não me lembro. É que é Eu acho que tanto é. detalhe, né, Tati? É muito doido. Sim. Aí tu vê que o motivo da Abby morrer foi porque o menino queria ver como era lá na frente do ônibus. Não, e Como toda criança. só nessa hora que a gente se dá conta que é aquela criança era das outras cenas, que a Exato. gente não tinha conectado ainda. São muitas Sim. imagens, né? E aí tu pensa assim, cara, tu acabou de unir dois sistemas familiares de alguma forma, que eu não sei como é que vai acontecer depois, em que a morte da mãe da Dylan foi ocasionada pelo Rodrigo. Pensa, ali tu já, por mais que eles não se conhecessem, tu acabou de criar uma conexão sistêmica. O sistema Sim. de uma família se conectou com a outra por conta de uma morte. E isso é importante para o final, porque o resgate tem que Uhum. acontecer. Aí a gente olha. Tu, ah, tu acredita Oi, ser fala. assim na vida real? Nossa, é Essas escancarado. conexões assim, Isso acontece muito. acidentais que Isso que acontece loucura. milhares de vezes. Não, é muito louco quando a gente se dá conta no final, né? Sim, e quando a gente começa a olhar a vida de hoje para o passado, tu vai ver várias conexões. Tu vê coisas que tu vão acontecendo, que tu não entende, e daqui a pouco acontece como por mágica. Aí tu vai ver, Aquilo que tu não 10 anos antes enxergava, teve tu alguma enxerga. coisa. Uhum. É. Aí pensa, o Javier só vive a vida. Só que aquele ato de ter morrido a Abby traumatizou o guri. E aí o guri ficou mal e o Javier não tinha dinheiro para cuidar dele. A mulher queria pedir ajuda para o Satriani e ele disse negativo. Que E era aí o ele começa a criar os problemas da vida dele. E começa a beber, a se sentir nada, porque ele não pode curar o filho dele. que era muito caro, ele tinha que fazer um tratamento em outro país, né? Que na verdade era um psicólogo, né? Só que naquela Sim, época não tinha dinheiro para isso. sim. Aí o guri começa a fazer terapia, resolve as questões,
E quanto mais o guri fica bem, mais ele se sente inútil. Por quê? Porque quem curou o guri não foi ele, foi o dinheiro do Sakione. do chefe Até o, dele. po- Uhum. Até o ponto em que ele não aguenta mais. E um belo dia ele olha pro Sakione, pro Bandeiras, e diz assim, tu ama ela, né? E o cara, sim, mas eu nunca vou fazer nada. Mas eu... E aí o cara fala, né? Eu fiz muita coisa na minha vida, mas esse espaço na minha vida ficou vazio. Uhum. E era por isso que ele queria tanto Ele ser amigo queria dele. Ele aquela família. invejava quem ele era desde o início. Sim. E por quê? Porque ele negou isso nele. Sempre que tu nega algo em ti, tu projeta isso em alguém. Gente, eu terminei o filme pensando, eu queria ter escrito esse filme. Porque é muito legal a história. E quem entrou agora, tem spoiler. Se não quer spoiler, sai, vai ver o filme, depois volta e Tem olha no uma IGTV. lista, tem uma lista aí das relações sistêmicas para a gente Eu colocar fiz. depois para colocar Ah, depois no resumo do IGTV, descrever assim, hum, né? pode ser, pode ser. Eu não sei como é que faz o resumo, mas eu descubro. Eu te ajudo. Aí, olha só, tu tinha te dado conta dessas conexões todas, Tati? Não, de todas essas não. Sim, é que eu olhei com esse olhar, né? A Uhum. segunda vez que Eu eu te... olhei com esse olhar. E eu tentei assistir ontem à noite de novo, mas eu tive um problema com a net aqui na minha casa e Bah. só voltou a funcionar hoje de manhã, E tu então sabe não que eu descobri consegui. que tem no YouTube dublado? No Sim, Prime é legendado. No YouTube tá de graça e dublado. Eu olhei que não sim, acredito nisso. tem. Aí chega um momento em que ele se sente tão inútil e é aquela questão de equilíbrio. O cara estava fazendo demais e ele se sentia menos. Que ele fala para a mulher que ele vai embora. E ele dá a entender para ela que ele é culpado de ter tirado ela da vida dela, porque ele queria salvar ela. E a mulher também não tinha, vê que são duas pessoas tão simples que não tinham conexões sistêmicas com ninguém ainda. Uhum. Desculpa, gente. A mulher olha para ele e diz assim: eu nunca pedi para tu me salvar e tu não me salvou de nada. Eu te Minha vida escolhi. era boa, né? Exato, ela não Eu tinha fiquei contigo problemas. porque eu gostava de ti. Ninguém precisava E me salvar. aí ele mesmo Ó, assim não aguenta, porque ele se sentia tão em dívida que ele não conseguia resgatar o equilíbrio, porque ele foi culpado de ter levado para Nova York, ele foi culpado de um monte de coisas e de se embriagar. E aí o que que ele sim, fez? Como ele não conseguia voltar, ele saiu se e retirou da história. deixou o Javier assumir a família. E o Javier queria resgatar tanto a história de vida do pai dele e acabou fazendo a mesma coisa e ficando com a mulher de outro, mas ele disse assim: eu aceito não ser amado da maneira que tu amava ele, mas eu quero cuidar de vocês. Então eles tiveram uma vida boa, o guri foi crescendo, e ali tem uma das cenas mais bonitas que eu já vi, que é o crescimento do Muito bem, Rodrigo. muito bem feito. Cara, o diretor e a edição do roteiro e tudo foi muito linda. O guri começa a correr, porque ele amava correr, e eles deixam isso bem claro, e ele começa a correr entre as oliveiras. Cada oliveira que ele passa, ele cresce 3 anos, até ele chegar na idade de ir para a faculdade. Só essa cena já valeu o filme, né? E aí ele não quer ir para a faculdade para não abandonar a mãe dele, que ela estava meio doente. Aí a mãe dele olha, ele passa um ano, adia um ano, aí a mãe dele olha e diz assim: tu não precisa mais ficar. E ali ela começa, né? Ela diz para ele ir, só um pouquinho. Ela diz para ele ir para Nova York, que ela vai ficar bem, mas que ele tem que Para viver a vida estudar, dele. né? Isso. E o narrador já nos dá a letra. O Rodrigo, desde que ele é pequeno, quando começa a crescer, e o Rodrigo realmente vai ser um herói. Aí tu Sim, ele olha, era o como assim? personagem principal, né? Exatamente. E aí o Rodrigo vai para a faculdade e ele foca só em estudar. É literalmente, eu preciso honrar os meus pais. Eles tiveram Uhum. uma vida difícil, estão se matando para me dar essa vida. Minha vida teve muitas dores, então eu vou resolver focando no estudo. Eu não vou tentar me envolver com ninguém. E nisso, uma guria conhece ele e acabam se envolvendo com ele. E é uma doidinha. Doida, e ele diz: ela é barulhenta demais. Aham. Ela não fica quieta.
E, na verdade, eu não gosto dela, mas ela é uma companhia. E sim. ele fala para a mãe dele isso. Mas tudo bem. E aí pensa, cara, a pessoa que escreveu, eu quero ler o livro se tiver. A pessoa que escreveu esse texto era sádica, muito É o sádica. mesmo autor do This Is Us, né? Ah, é verdade, tu Por tinha me isso que é tão comentado. parecida a trama e tal. Não sei se Não, alguém This aí Is Us, assiste. pelo amor de Deus, é uma paulada atrás da outra. Não, e são muitas, E né? Muitas séries. sim, aí olha só, nossa, Tati, tu vê de novo assim, é a mesma paulada. A guria era tão porra louca e ao mesmo tempo que ele tá com a guria, a mãe dele tá definhando de câncer. A Cláudia deu spoiler antes de mim. A cena dela mentindo sobre a gravidez. Não, Gente, e aí, nesse no... momento que ela mente, né? Ela tá caminhando, falando que nem uma maluca, ela atravessa a rua e quase vem o mesmo ônibus e quase atropela sim, e ele ela. salva ela. E E ele ele salva ela. puxa ela assim. A Imagina só. Vida em Si, Universe. O nome do filme é A Vida em Si. Tem na Tinha que colocar no Prime. título ali, Alex, da próxima Sim, vez. sim, eu não sabia que dava para botar título. Eu sou muito verde ainda em live no Insta. Eu também, a gente vai aprendendo. Sim, aí olha só, o cara, o narrador, ou seja, o narrador não confiável que é a vida, parece que teve requinte de crueldade. Ele põe a guria simultaneamente quando a mãe dele está morrendo. E aí, aquele dia em que a guria, ela acorda e diz para ele assim, eu tô grávida. E ele não queria mais ficar com ela. E ele, história da vida dele, o pai dele abandonou a família, o que que ele faz? Não vou abandonar ela. Sim. E eles começam a caminhar e a guria fica falando de aborto. E a história de vida dele, qual é? A história que ele escreveu no livro da vida dele. Tati! Eu Ah, sim, escrevi é pra tu Daisy mesmo. e pra Karine. Tranquilo. Olha só, a guria tá falando de aborto para um cara que foi abandonado pelo pai e que toda a vida dele é para tentar fazer a mãe dele feliz. Ele não aceita isso. Só que ele fica sem reação porque ele foi pego desprevenido. Fica sem E falar. nisso ele tá tão em choque que a cena do ônibus se repete exatamente igual. A guria fala, vira para ele, tá falando. Aí ele puxa ela e salva ela do ônibus. Naquela hora eu pensei, meu Deus, só falta ele pegar outro trauma. Não, eu pensei que ia acontecer de novo, porque Eu aí no achei início a gente isso. vê com a terapeuta, que é mentira, que é uma Depois com a mãe construção do dele. depois com a mãe dele. E aí com a guria que tá grávida, igual a mãe dele. Eu pensei, cara, que vida que vai ser desse cara? Sim. E até depois, até posso contar sobre uma história que parece essa, mas é real, tá? Aí o que que aconteceu? A guria pega, vai para um café e conta para ele que era um 1º de abril. E ele olha assim, Queria tá de matar ela. sacanagem comigo. Ele não fala nada, ela só olha a cara dele e diz, tu vai acabar comigo? Ele, uhum. Foi o que Ele ele sai precisava, né? dali destruído porque ele achou que ele ia resolver a vida dele tendo um filho, e aí ele descobre que era brincadeira. Aí ele foi destruído, ele ganhou e perdeu um filho na mesma hora, Sim. que era o que ele queria fazer daqui a pouco. E aí ele recebe a ligação dizendo que a mãe dele morreu. Tipo, tudo no mesmo dia. Acabou com ele. Quando isso acontece, sério, é de arrepiar aquelas cenas que vem agora. Tá no fim do filme. Quando isso acontece, o que que ele faz? Ele começa a correr, que é o que liga ele com a infância dele, que era tudo que ele sabia fazer. Ele botava Nesse o meio tênis e saía tempo, correndo. o Javier, o Sassione mostra ele com a mulher quase morrendo e diz: Eu vou chamar o teu filho. Não, eu já me despedi dele. E aí ele escreve pro Javier e chama o Javier para ele ver a esposa, que foi um resgate e ele estava honrando o primeiro marido. Para que um relacionamento dê certo, quando tu tem um ex, a outra pessoa tem que honrar aquela pessoa que veio primeiro. Porque, no mínimo, aquela pessoa tem um mérito. Ela saiu da vida de quem está contigo.
mas ela sempre vai fazer parte daquela vida. E ali ele honra a vida do Javier. Então, olha mais uma conexão. Uhum. Quando ele para, aí volta para o Rodrigo, ele está correndo, daqui a pouco é de noite, ele correu o dia inteiro, porque era o que fazia bem para ele. Daqui a pouco ele está correndo e ele vê uma moça sentada numa cadeira, chorando. Mas antes disso tem a conversa dele com a mãe, antes da mãe morrer. Hum, não, não. Sim. Eu Ele só sei conversa. disso porque eu anotei. Eu anotei agora há pouco porque eu vi ele para anotar. A Mas conversa é então. depois dessa cena. Mas então ele tá se lembrando, é isso? É que o narrador de todo o filme é uma pessoa que eu não vou falar o nome ainda, mas que a gente vai descobrir nas próximas cenas. Aí ele olha aquela mulher chorando e ele diz o que que houve? E eles começam a conversar. E o narrador, que é uma mulher, fala: nesse momento, a minha mãe e meu pai se conheceram e nunca mais dormiram longe ou ficaram separados pelos próximos 42 anos. E aí tu vê a filha deles e ela diz: eles tiveram 4 filhos e 7 netos. E ela é autora de um livro. Que é o nome do livro é A Vida em Si. E Isso aí ela aí. começa a falar que a vida em si é o narrador menos confiável, conforme a minha mãe escreveu. E aí ela diz: a gente nunca sabe quem é o herói e quem é o vilão, porque a vida vai trocando toda hora. Gente, a gente tem 7 minutos antes que caia a live, eu vou correr aqui. E aí ela diz: no Não, meio de agora, todas as agora tá histórias. durando 2 horas, parece, 1 hora e meia Ah, ou 2 horas. perfeito, beleza. Bom, se cair a gente volta, tá? É, E aí a filha está dizendo: eles acharam uma história de amor no meio de tantas tragédias. E essa sequência, e a ordem da sequência é fantástica, porque vai resolvendo tudo. Não foi, a avó escreveu uma tese de doutorado, mas quem escreveu o livro, A Vida em Si, foi a neta. uhum. E aí ela está falando, a vida deles foi linda, foi fantástica, e eles conseguiram, no meio de tantas histórias que tinham vínculos de dor, curar essas histórias através do amor. Que é O o que a amor é constelação sempre, faz. né? É sempre o Exato. caminho. E aí, sério, aí vem a melhor parte de todas. E que eu não sei se tu percebeu, Tati. Porque é a conversa dele com a mãe. E ela Sim. diz: tudo por causa do que a minha avó falou para ele antes dele ir embora. Uhum. E aí, se tu não viu, vai tomar spoiler, já aviso, tô avisando o tempo todo. Quando ela conta o que a mãe dele falou para ele, naquela hora a mãe deu permissão para que ele fosse feliz e não precisasse seguir os passos da família. Naquele momento, ela fez o que se faz numa terapia, o que se faz numa constelação familiar, que é resolver aquela lealdade familiar e libertar ele para ele viver a vida dele e não a vida dos pais. Ai, como tem pais que precisavam fazer isso, né? Todos, todos, Meu todos. Deus, eu fico assim. Só que eu vou dar mais uma paulada. Se alguém não viu o filme, vai ouvir a história agora. Porque eu anotei de tão legal que ficou. Olha só, a mãe dele diz para ele assim: a vida é assim, filho. A vida te põe de joelhos e te leva mais abaixo de onde tu consegue chegar. Mas se tu se levantar e seguir em frente e for mais um pouco, tu sempre vai encontrar o amor. E aí, ela não contente em deixar ele livre, em libertar e dizer como a vida é, ela é mais fantástica ainda. Ela diz assim: eu achei o amor em você. E a minha vida, a minha história vai continuar depois que eu me for, pois tu é a minha história. Que é o quê? Tu é produto dos teus pais, tu está continuando a 50 história 50. deles. Exato. Pode ser pro bem ou pro mal, mas quem continua essa história dos teus antepassados é tu. Sim. E aí ela diz: meu corpo não aguenta mais, só que tu sou eu. O que, se alguém viu o final do BBB em algum spoiler, a Juliette deve ter visto esse filme. Que ela Ah, falou: mãe, eu sou você. uhum. Tava em tudo que é rede social, o pessoal mostrando essa cena. E ela diz: mas você sou eu. Então tu pode ir agora e me dar uma vida linda, a mais bonita de todas. Tipo, Me filho, não leva pra adianta tu viver. ficar aqui. Exato.
Vive a tua Leva vida. contigo. Eu tô te Eu vou estar sempre libertando, tu contigo. sempre vai ser uma parte de mim. Uhum. E tu sempre vai ser um pouco eu. Então é pra tu ir agora. Não é pra tu te prender. Coisa que o ideal seria se todo pai conseguisse fazer isso, mas nem sempre é tão bonito quanto numa história. Por isso que ele conseguiu construir essa família né, linda, porque ele se Exato. E libertou talvez ele desse só sistema tenha, familiar. talvez ela só tenha conseguido construir isso e ajudar ele porque ela não trouxe dores da família dela e não se entregou às dores como o Javier fez, que ele se perdeu. Ela Uhum. se manteve ainda íntegra, mesmo com todas as dores, ela acreditava nisso. Mesmo ter sido abandonada, né, pelo marido, que era o Exato. pai do menino, né? E ela Ter disse: me sido dá a vida assim. mais bonita de todas. E se a vida te deixar de joelhos, a gente de joelhos, tu levanta a gente e vai em frente. E vai pra frente e encontra o amor. E de certa forma, ela criou uma nova lealdade familiar nele, que era a lealdade de ser feliz e não reproduzir. Ou seja, ainda assim, ele está fazendo o inverso do sofrimento da família e Uhum. sendo leal à família, e honrando os pais dele, Sim. sendo feliz. E eu falo isso em tudo que é constelação. Gente, a gente só está aqui para ser feliz. O pessoal não acredita. O pessoal gosta de Sim. sofrer. Sofrer é bom, né? A gente se sente vivo. Ai, eu não gosto. E Eu acho que é por isso aí, que eu não gostei tanto do filme, porque se as coisas são tristes e dramáticas, eu já fico, ai meu Deus, mas não tem nossa, mas eu achei alegria nisso aqui. fantástico. Não, o E final ainda é ela diz, né? maravilhoso. Eu não sei de quem que é essa história que eu contei. Se é dos meus pais, do meu avô, se é da minha mãe, da minha avó. E ela disse: eu só sei que a vida vai me derrubar em algum momento. Se eu for adiante, eu vou encontrar o amor. E eu vou lembrar que eu sou meu pai, o pai do meu pai, minha mãe e a mãe da minha mãe. E mesmo que seja fácil se afundar nas tragédias que tocam nossas vidas, como o Javier, como o avô dela, o Will, como a Abby, Will. Uhum. devemos lembrar que foi o que a mãe dela trouxe, a avó dela trouxe, que se levantarmos e formos um pouco mais adiante, existe amor. Existe. Jussara, tá aí, que legal. A Jussara foi minha professora em 2004 de florais, florais de Minas. Ela é fantástica. Então pensa, é um filme que ele te faz pensar na tua vida. Ele tem todas essas lições das constelações dentro de um filme só. São Muitas 2 horas lições para tu juntas, entender né? muita coisa. E o mais bonito é que mesmo que tu não te dê conta de todas essas conexões sistêmicas, ele vai te ajudar. De certa forma, é um filme que te ajuda a curar alguma coisa na tua vida, mesmo que tu não queira. A Aline começou a ver o Aline, filme. A Aline é fantástico, tu vai adorar. E talvez agora, façam vendo as a suas gente falar, anotações, né? talvez agora que a gente abriu olhos para outras coisas, tu enxergue mais ainda no filme, mais do que a gente viu. Galera, o que que vocês estão achando? Quem já viu? O que que acharam dessa história toda aí? Acho que a Cláudia gostou, o Rodrigo também Aham. se deu conta de várias coisas, né? Vocês tinham Não sei quem visto mais tem. tudo isso no filme? Jussara, que legal. Agora a Vou Cláudia vai ter. olhar de novo com outra visão. Eu também, Cláudia. Quando a gente começa a Técnicas. olhar o quanto de Isso tem aí, de Rodrigo. conexões, técnicas para não cair nas dores sistêmicas agora. Rodrigo, eu vou fazer minhas as palavras da mãe, da. Como é que é o nome dela mesmo? Peraí. Da mãe do Deixa eu só filme lembrar. fala assim, eu não sei o nome dela também. É, mas eu anotei. Eu anotei porque senão eu não ia Quem, lembrar. quem não se deu conta, né, dessa mensagem tão bonita, pode até achar que essa mãe era um pouco manipuladora, né? Isabel Dias. A Isabel, eu vou fazer minhas para o Rodrigo as palavras da Isabel. Quer não cair nas dores sistêmicas? Cai nelas, porque tu não vai conseguir não cair. Mas continua andando até tu encontrar a felicidade. E é só isso. Caindo e levantando e se dando conta e melhorando, né? Ah, eu entrei numa relação horrível. Meu dedo podre foi na estratosfera. Eu escolhi um emprego que eu odeio. Vá em frente. Não abre mão de quem tu é e cai se sentindo a vítima ou sofredor, porque tu não é. Como eles falam no filme, a vida é o narrador não confiável. Só que quem é o herói da tua história é tu.
Quem escreve todo o roteiro da tua vida é tu. Ainda que às Nós vezes não podemos mudar, pareça. né? Claro, ainda que às vezes não pareça que tu tem condições, se tu levantar e andar mais um pouquinho, tu pode continuar a escrever tua história. Isso aí. O Rodrigo, amém. A Rosângela. Tchau, tchau, tchau. Gente, fez Isso aí. sentido toda essa descrição do filme? Pode ser que a gente esteja falando um monte de besteira aqui também, né? Eu sempre digo, né, Tati? Trabalhar com terapia não me faz melhor que ninguém. Eu só estou do lado de fora e tentando olhar com outros olhos para tentar te ajudar a sair do teu problema. Isso aí. Então, não quer dizer que um terapeuta é melhor que alguém, porque o terapeuta também tem as suas dores, também tem os seus problemas. A diferença é que ele está do Também lado se de fora da tua identifica, vida. né? O tempo todo se Sim. identifica com o paciente. A gente se Mas se tu identifica, a tem gente algo se mal vê. resolvido, se tu tem algo mal resolvido, parece que todo mundo traz aquele problema para ti. Uhum. Cari, Rosângela, Bruna chegou ali. Gente, Oi, Bruna. tudo tranquilo com vocês? O filme foi. A gente falou de tudo já. Agora, recém terminamos, né? Quem entrou por último aí, mas vai ficar gravado, né? E são quantas mais ou menos? Deve ter mais de 10 situações sistêmicas nesse filme. Nossa, um monte. Um monte São mesmo. várias que a gente pode É aplicar na lealdade nossa familiar, percepção, né? é equilíbrio Oi, entre amor. dar e receber, é exclusão. Bruna, É a busca do amor, né? nossa, É aquela montanha exato, russa de Jussara. cair e levantar. Uhum. Essa cura é sempre dos dois, né, Jussara? Não é um só que cura. Aliás, ninguém cura o outro, a gente se cura. O outro só nos Uhum. ajuda a encontrar o nosso caminho. E Sim. também é beneficiado nessa história. Gente, gostaram? Foi o primeiro bate-papo. A gente está pegando De o jeito. muitos, né? De muitos. Sim, primeiro, a cada 15 dias vai ter um filme. A gente está pegando o jeito também. A Tati está aprendendo que ela não pode me deixar falar demais, senão não cala a boca. Nossa, se me deixar falar, eu não falo, não calo a boca nunca, Tati. A live não fica assim vazia, em silêncio. Não, não. É porque eu gosto dessa coisa, assim. Quanto mais tu me perguntar, mais eu vou falar. Vamos Show, fazer Rodrigo. perguntas então, gente. Tem perguntas aí? Gente, sessão de Vamos aproveitar perguntas o Alex. aberta. O que que tu viu dessas histórias na tua vida que daqui a pouco a gente pode te ajudar agora aqui? É para isso que a gente está aqui. Eu Quem tem uma sempre dor tive na esse sua olhar vida? de que o Aham. amor é a única forma de tu curar tudo, assim, né? E precisa ter amor em tudo, né? Em tudo. O Bert Hellinger, ele fala das ordens do amor. Só que quando o Hellinger fala amor, ele está falando vida. Sim. É a mesma coisa. E a gente É está só procurando uma amorosidade, né? coisa. É a Uhum. amabilidade, não é só o amor, amor Sim. entre casal, né? Pai e mãe. É a Uhum. amabilidade, a amorosidade. É olhar a vida Exatamente. com amor, com gratidão, né? É viver, né, Tati? Ao invés de ficar olhando só para as dores, tu vai para onde tu olha. Isso aí. E Se tu olhar todas para o essas sofrimento, tu vai tragédias, para ele. né? Todos esses sofrimentos, essa montanha russa que todo mundo já teve, já passou. Tem momentos que a urucubaca pega, a minha vida mesmo também pegou. Agora que eu tô saindo do buraco, tô respirando de novo, né? Então, assim, em todos esses momentos, eles servem pra gente se dar conta de muitas coisas, melhorar como pessoa, né? Expandir a consciência. E quando a gente se perde, é nesse momento que a gente se cura, porque a gente Uhum. entra nesse processo assim de conexão interior, de espiritualidade, né? Esse é o caminho. Todas as Exato. vezes que tu te perdeu, se tu te der conta, né? Eles foram maravilhosos para tu te encontrar, Uhum. né? Para tu saber quem O... tu é. Sim. O Rodrigo perguntou dicas de livros. Gente, tem tanto livro. Eu sou devorador de Olha, livros. Se vocês olharem aqui do meu lado, tem a estante da sala, porque eu estou na mesa da sala hoje. No escritório ali, eu tenho outra estante de livros. E tem uma terceira que não aparece ali. Então tem muito livro. Eu adoro. Bom, me formei em filosofia, né? Tem que gostar de ler. é. Então eu compro mais livro que eu consigo dar conta. E ele falou de livros, eu estou pensando aqui. Me veio vários na cabeça.
Um que eu ia sugerir é a autobiografia de um yogi, mas nem todo mundo gosta de história sobre hinduísmo, que é um dos livros melhores que eu já li na vida. Mas se eu for sugerir agora, Eu o gosto. livro é... Hã? Eu gosto. Pode me indicar Então, esse. leia a autobiografia de um yogi do Paramahansa Yogananda. Eu li Tá. esse Oi, livro, tem Vini. Oi, 600 Dani. páginas. Eu passei uma semana que eu desconectei do mundo e eu não conseguia parar com o livro. Tu só engoliu o livro. E eu sou suspeito, porque eu adoro o Yogananda. Quando eu vi Dá o uma mensagem, documentário assim, dele, uma mensagem que te marcou do livro. nossa, é tanta coisa. Nossa, tem tanta coisa, mas assim, o próprio fato é uma mensagem mais simples e bem batida, mas que é uma das primeiras. Tu não Sim, foge da tua vida. sim. Quando tu quiser realmente ir adiante, Vamos tu colocar estiver no resumo. pronto para ir adiante, vai aparecer o caminho para ti. Que é o que Sim. aconteceu com Yogananda quando ele encontrou o mestre dele. Mas eu queria indicar outro livro, Vamos que ver. é O Poder de uma Pergunta Aberta. Olha, Tem na Amazon. E detalhe, antes que vocês se decepcionem, o livro não é sobre como perguntar. Ele é sobre a tua vida. É sobre sério, como ele se é sobre a encontrar. tua... É que a pergunta aberta é o tópico do livro. A gente vai ter que fazer live de livro também. A pergunta aberta, quando tu faz uma pergunta fechada, tu não pode buscar outras soluções, é sim ou não. Sim, sim, sim. Quando tu faz uma pergunta aberta, tu te abre para o Abrangente. mundo e para as possibilidades. É E é verdade. sobre isso o livro. Tanto que o autor ele vai muito pela linha do budismo. Então ele Uhum. fala de Buda, é muito legal. Esse livro eu comprei sem saber que era tudo isso e foi uma surpresa fantástica. Então fica essa dica. Uhum. Boa. Tá, e agora? Qual vai ser o próximo filme? Pra gente encerrar, já que o pessoal não faz perguntas. Vocês O que que tu querem sugere, escolher ou eu Tati? escolho? Como eu escolhi o primeiro, tu pode escolher. Eu tenho uma sugestão, mas primeiro eu queria ver o que tu acha, Tati. Eu Que não filme sei, tu pensa? eu não escolhi ainda. Teria que escolher, né? Qual é a tua sugestão? Vamos ver. Eu tenho uma Eu não, sugestão eu de não um assisti nem, desenho. eu não assisti nenhum deles, né? Ah, Tá. aquele que não tá na publicação que tu me sugeriu, Eu acho que é o Soul da o Pixar. Soul. Ah, eu assisti ele final de semana passado. Pois então, o que que tu achou? Muito bom. Acho ótimo. Esse filme é bem a mesma história, né? Aham, O que que tu acha? Topa esse, então? topo. La La Land não, Rodrigo, Alex, apesar que daria pra fazer também. Aquela cena inicial do La La Land, que são 7 minutos filmando sem cortes, é fantástica. Eles pararam uma estrada nos Estados Unidos para filmar a cena. E fora que a música é linda, quando eu tô desanimado eu coloco essa música. Então vamos fazer Soul daqui a 2 quintas-feiras? Pode ser o Soul. Não sei se alguém já Galera, assistiu aí. Rodrigo já se não assistiu. assistiu, assista. Disney Plus tem, deve ter Tem na em outros internet, eu lugares acho, também. no YouTube, né? Ah, no YouTube sempre tem, né? Até alguém Que não é todo derrubar. mundo que tem Disney. Ah, mas de alguma maneira vocês olham, nem que no YouTube vocês aluguem ele. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma É, desculpa. é. Bom, eu acho que a gente espera todo mundo daqui a 2 semanas para falar sobre o Soul. E, galera, tarefa para todo mundo, divulgar essas lives. Quanto mais Isso gente aí. tiver, mais a gente vai querer fazer. É verdade. Então, E ajuda todo então mundo, né? exato, a ideia é ajudar os outros. Se dar Quando a gente conta olha para um dessas filme percepções. desses, quando a gente olha para um filme desses e começa a ver essas conexões, aquilo vai mexendo na nossa vida. Não tem como não mexer na tua vida quando tu olha algo assim. O This Is Us, pelo amor de Deus, o que é o This Is Us? Então tá, eu acho que é isso, né? Vamos deixar o Acho que povo é isso. descansar. É Galera, isso aí. descansem. Escrevam aí A para gente nós se vê também. daqui a 2 semanas. Vai estar no IGTV o vídeo. Vou jogar ele no YouTube também, no meu canal lá, que também é Alex R. Fagundes. Que eu tô preparando um monte de novidade no canal. Tô me amarrando um pouquinho, Ótimo. mas é por um bom motivo. Mas Tô tá fazendo um certo. calendário editorial para começar e não parar, que nem eu já fiz algumas vezes. Uhum. E eu acho que era isso, gente. Vamos descansar agora. Quem não viu o filme, vai pra frente da TV. Dá para assistir ele até às 11 da noite. É, Que tri, Cláudia. Legal.
Rodrigo, valeu Obrigada, também. Rodrigo, Rosângela. Cláudia. Valeu, Beijo, Jussara. Que bom te Jussara. ver. Beijão. Então tá, eu acho que é É só isso clicar aí, no X que gente. eu encerro, né? Então Isso tá. aí. Tchau, galera. Beijinho. Tchau, tchau. Beijo. Valeu, Tati. Valeu.